Ora então, muito boa tarde a todos. Os meus cumprimentos aos oradores que me precederam, ao Sr. Ministro da Ciência e Tecnologia, à Sra. Presidente da FCT, ao Presidente da AGIF, à direção do Forestwise que me convidou. E então vou dar início à minha conversa, que é uma reflexão com uma boa dose de caráter pessoal sobre a natureza deste problema da gestão integrada do fogo rural e sobre como é que eu vejo algumas das possíveis relações e articulações entre estes três agentes que estão aqui hoje presentes, estes três principais agentes que se relacionam com este problema, concretamente a AGIF, a FCT e o Forestwise. Eu designei esta conversa Fogo Rural um problema perverso que precisa de investigação translacional e gestão adaptativa. Portanto, estão ali três conceitos diferentes, já trabalhados noutros contextos, que me parece que são aqui pertinentes e, esquematicamente, é esta a maneira como eu vos proponho que raciocinemos sobre eles. A AGIF é dona de um problema perverso, a FCT pode promover, e está a fazê-lo já, promover investigação sobre a matéria, e essa investigação deve ser de uma natureza específica e particular, que é aquilo que se chama investigação translacional, e o Forestwise deve, em interação com os agentes no terreno, com as partes interessadas, promover a gestão adaptativa, que, por sua vez, terá de ter uma retroação sobre a natureza do problema e ver, pelo menos, se o consegue tornar um bocadinho menos perverso. Eu quero chamar a atenção que, quando estou aqui a chamar perverso ao problema, não estou a fazer um juízo de valor moral, não é? Um problema disto perverso é um tipo específico de complexidade que alguns problemas têm e que eu vou passar a elaborar um pouco. Estes problemas perversos, também se podia traduzir como malignos, do inglês wicked, são os tipos de problemas com que os planeadores lidam. São problemas que envolvem a sociedade e que são intrinsecamente diferentes dos problemas que se põem aos cientistas mais das ciências exatas ou até em muitas das engenharias. E a maior parte dos problemas de planeamento são intrinsecamente perversos. Ao contrário dos problemas das ciências naturais, que nós podemos definir, decompor, separar, rearticular de várias maneiras e para os quais podemos chegar a uma solução, é um problema formulável, senão nem é um problema. Aqui temos mais o que alguém já chamou uma problemática, era um autor das origens da investigação operacional, dizia que este tipo de problemas era o que o cartesianismo francês chamaria uma problemática e o empirismo inglês chamaria a mess, um sarilho. E, portanto, estamos aqui entre a problemática e o sarilho. E, portanto, os problemas de planeamento que lida com políticas públicas, são mal definidos, dependem de juízos de valor políticos ambíguos ou às vezes até conflituantes para a sua resolução. E os autores deste texto que eu tive de reler para esta introdução, este dilemas sobre uma teoria geral de planeamento, chamam aqui a atenção para resolução. Eles não dizem não é solução. Estes problemas sociais não têm solução. Na melhor das hipóteses, eles só se resolvem. Vamos reiterando e avançando gradualmente na sua abordagem. Então, 10 atributos dos problemas perversos. Vamos lá agora decompor um bocadinho esta criatura. Os problemas perversos não têm formulação definitiva. E é muito fácil encontrar isto neste caso concreto do fogo rural. Como é que o formulamos? Portugal sem fogos? Portugal com fogo para não ter incêndios? Portugal com fogo em áreas rurais e, eventualmente, até com incêndios em áreas renaturalizadas que deixamos à moda antiga, digamos. Temos um problema de incêndios florestais ou temos um problema de fogo rural? Portanto, só logo aqui neste primeiro tópico vemos a multiplicidade e a complexidade que daqui decorre.
É difícil ou é mesmo impossível quantificar ou reclamar sucesso com estes tipos de problemas perversos, porque eles precisamente não são isoláveis, não são separáveis e claramente com fronteiras bem definidas que podem ser articuladas e demarcadas. O que é que aqui está subjacente o que é que vamos conseguir fazer sobre questões como o envelhecimento da população, o abandono rural, as alterações climáticas e a articulação entre estes vários aspectos, estas várias dimensões. As soluções para os problemas perversos são de uma natureza diferente daquelas que eu referi das ciências exatas e das engenharias. As soluções só podem ser boas ou más, não propriamente verdadeiras ou falsas, não é essa a questão. Não há um estado final ideal a atingir, sobretudo não há um estado ideal final a atingir que seja consensual e, portanto, as abordagens aos problemas perversos devem ser modos tratáveis de melhorar uma situação e não de resolver. Os espanhóis, há textos de autores espanhóis, nomeadamente o Juli Pausas, que promoveu muito este conceito de conviver com o fogo. Não existe um formulário para pegar no problema, um template, que se possa usar para lidar com um problema perverso. A história pode dar algumas pistas, mas as equipas que lidam com problemas perversos têm de construir muito, têm de inventar o caminho à medida que o vão traçando. E eu tinha aqui uma nota que me parece que posso usar, que é: perguntem ao Tiago Oliveira como é que está a ser este processo de construção da AGIF, e ele com certeza que se verá refletido nesta falta de template e nesta necessidade de ir construindo o caminho a cada passo que dá. Há sempre várias explicações para um problema perverso e a sua adequação depende muito da perspectiva individual do investigador ou do agente. O que é que está por trás deste problema? São os incendiários? São os eucaliptos? São os pastores? É o despovoamento e a desvalorização do interior? Se calhar é isto tudo, também com interações entre os vários fatores, mas há quem privilegie mais uns e mais outros, quem veja uns como problema, quem veja outros sequer como nem sequer um problema. Uma outra característica, um outro atributo dos problemas perversos é que cada problema perverso, e decorre do imediatamente anterior, é um sintoma de outro problema, devido à natureza interligada destes sistemas políticos, sociais e económicos. E volta o envelhecimento, o abandono rural, as alterações climáticas, todos eles contribuem. Aqui pelo meio está decorrente disto tudo as alterações do uso da terra, que impactam muito diretamente a questão do fogo. Todos eles estão fortemente articulados e são causas e sintomas uns dos outros. Nenhuma estratégia para a mitigação de um problema perverso é testável de modo científico. E isto é uma coisa que até pode e deve refletir sobre o modo como a FCT pensa nos editais e nos concursos e nos programas sobre esta matéria. Muito daquilo que nós estamos a falar e muito daquilo que é preciso financiar não são problemas cuja resposta se possa dar com um P menor que 0,05, muito bonito para encabeçar a tabela do artigo científico. Muito do que nós temos de fazer são, como aqui se diz, problemas que os humanos inventaram, os problemas perversos. A ciência existe para compreender os problemas das ciências naturais e, portanto, temos de raciocinar aqui numa lógica que é um bocadinho fora das várias caixas com que a FCT já tem de lidar. A gestão do fogo não é neutra do ponto de vista dos valores e, portanto, isso é intrínseco à gênese tão humana do problema. A gestão do fogo rural não é neutra, nem sequer a compreensão dos valores. Por exemplo, os autarcas, a indústria florestal, os ambientalistas abordam este problema com estruturas de valores claramente diferentes, quando não mesmo conflituantes. A proposta de qualquer solução para um problema perverso é uma oportunidade única, porque cada intervenção significativa
reformula o problema, altera o espaço de variáveis e no passo seguinte já estamos a lidar com uma criatura um bocadinho diferente daquela que abordámos inicialmente. E, portanto, isto não permite muitas das ferramentas clássicas do método científico, não há possibilidade aqui de controles, de repetições, nem sequer de abordagens quase experimentais. Cada problema perverso é único, o caráter muito interligado, muito contextual dos problemas limita, condiciona bastante a extrapolação de experiências alheias. E, portanto, podemos, obviamente, aprender com o que outros têm feito e com aquilo por que outros têm passado, não podemos transpor, não podemos decalcar, nem de perto nem de longe. Não há classes de problemas perversos, era como os autores deste texto fundador do conceito formulavam a história. E depois, o último, bastante assustador para quem está metido nesta questão, é quem lida com um problema perverso não tem o direito de errar. As medidas postas em prática têm consequências sérias sobre as pessoas. Portanto, não ter o direito, eventualmente podemos reformular isto de uma maneira um bocadinho menos soft, um bocadinho mais soft, e chamar a atenção para que as decisões que tomam, as medidas que se tomam, aquilo que se propõe, têm consequências. Tem impactos sérios sobre a vida das pessoas e quando digo a vida, pode não ser só a vivência do dia-a-dia, pode literalmente ser a vida enquanto sobrevivência como organismo biológico. Este gráfico eu trouxe-o aqui para concretizar um bocadinho esta conversa que talvez esteja um pouco abstrata, que é um mapa da estrutura de uma rede de governança do problema dos incêndios no Oregon. Portanto, num estado do noroeste dos Estados Unidos, e eles, para se organizarem melhor, fizeram esta rede que envolve atores focados no restauro das áreas protegidas pelo fogo e os atores focados na prevenção, na proteção contra os incêndios. E, portanto, podem ver aqui que a teia institucional que aqui está montada, a densidade daquela rede de inter-relações e que o que se achou aqui fundamental foi estruturar isto porque as intervenções ao nível da política podem criar novas instituições para fortalecerem a colaboração, a interface, o contacto entre estes dois tipos de agências, que ali os azuis e os encarnados, espontaneamente, naturalmente, estavam um bocado separados, estavam um bocado segregados. Aparecerem instituições que facilitem, que promovam esta colaboração, é muito aquilo que presidiu à lógica de criação da AGIF e que é suposto a AGIF fazer. Outra dimensão da perversidade importante e já estudada no âmbito de investigação financiada pela FCT e de colaboração internacional neste caso com o MIT e com o envolvimento de pessoas ligadas à AGIF e ao ForestWise, é este estudo gestão do fogo para evitar consequências não previstas, não desejadas. E este esquema mostra como ou sistematiza, formaliza como é que uma decisão um bocado instintiva, espontânea, não baseada em conhecimento rigoroso e influenciada por outras ordens de valores, que promove o grosso do investimento aplicado no combate, menosprezando ou minorando a importância da prevenção, acaba por produzir efeitos perversos, porque a curto prazo consegue-se ir suprimindo os fogos de maior dimensão, mas em pano de fundo está a acumular-se combustível.
e acumula-se durante 1 ano, e durante 5, e durante 10, e durante 15, e durante 20, e se nós apostamos muito maioritariamente na supressão, no combate, e não na gestão dos combustíveis, vai chegar o dia em que a coisa escapa ao controle, e então aí estivemos durante 20 ou 25 anos a guardar combustível, a acumular combustível, para ele depois vir todo a arder, provavelmente sob as condições meteorológicas mais severas que ocorreram durante essas décadas. E isso já aconteceu em Portugal, mais do que uma vez, isso já aconteceu na Galiza, isso acabou de acontecer muito recentemente na Austrália. Este outro estudo propõe uma visão um pouco mais otimista, ou talvez um pouco menos pessimista, sobre estes problemas, a natureza destes problemas wicked. E admite aqui que o problema quando o problema é manso, aquela tradução literal do termo, quando ele é fácil ou quando ele é perverso, vamos seguir a seta bege do perverso. O problema é perverso. Temos de perceber quais são as razões, depois quais são aquelas que as soluções tratáveis, incrementais, com as quais podemos obter alguns resultados. E depois entramos ali num passo que abre caminho já para um dos tópicos que eu vou falar a seguir, que é a monitorização sistemática dos resultados das intervenções, que é absolutamente fundamental, que deve levar à reavaliação dos objetivos e das estratégias e depois volta atrás à reavaliação da natureza do problema e da medida em que já lhe tenhamos conseguido, de alguma forma, reduzir a perversidade e as consequências negativas. Abordagens à gestão de ecossistemas, das quais a gestão do fogo é um subconjunto, como um problema perverso, tem ali uma série de componentes, nomeadamente na abordagem, que estão, acho eu, a ser tratadas em Portugal. A decisão tem de ser multissetorial, não há nenhum setor só por si que seja dono do problema e que possa ditar os valores com os quais ele deve ser abordado. A tomada de decisões cruza barreiras administrativas entre público e privado, entre diferentes organismos da administração pública, entre diferentes ministérios. Exige gestão adaptativa, aprender à medida que se vai fazendo e, lá está, monitorizando os resultados. É essencial, e isso também tem sido muito referido a propósito da questão do fogo rural em Portugal, incorporar o capital natural e os serviços dos ecossistemas nos mercados, monetarizá-los de maneira a estimular o interesse dos proprietários e aquilo que os proprietários têm a ganhar com a gestão das suas terras. E depois, uma coisa que só pode funcionar no âmbito do processo democrático, que é aquele balanço de ideologias e de realidades políticas dos diversos atores. Passemos então ao segundo conceito, da investigação translacional. Começou na medicina, onde é definida como o processo de aplicar ideias, percepções e descobertas geradas pela investigação científica fundamental ao tratamento ou à prevenção das doenças humanas. A filosofia que está por trás é esta ideia de ir da bancada do laboratório até à cama do doente. E eu acho que nós aqui queremos ir desde o laboratório da universidade até ao Tojo, à Esteva, à Giesta, que está no alto dos montes. Na ecologia, os ecologistas especializados em ecologia translacional procuram ligar o conhecimento ecológico à tomada de decisões. É o que se chama o conhecimento actionable, o conhecimento capaz de gerar ação, de informar e de produzir ação, através da integração da ecologia com as várias dimensões sociais que estão subjacentes a este problema complexo, como é a gestão do fogo rural. Há muita coisa a acontecer nesta área, nomeadamente na sua dimensão mais científica. Apareceram recentemente vários estudos e mesmo diferentes revistas, diferentes fontes de
tornar público este conhecimento. Estão aqui referidos títulos muito recentes: Ecopracticologia, o estudo da prática socioecológica, a ciência inspirada no uso, tornar a ciência utilizável e usada pelos decisores, e os fundamentos da ecologia translacional. Portanto, esta perspectiva, as pessoas, face aos problemas de ecologia com que nos confrontamos hoje em dia, esta necessidade é sentida e é inevitável. Eu, destes títulos todos, confesso-me particular fã da ecopracticologia e gostei muito de saber que sou um ecopracticólogo, se ainda se usassem cartões de visita, eu mandava pôr. Entretanto, saiu mesmo um jornal, uma revista específica dedicada a este tipo de assuntos, investigação na prática socioecológica. Tem ali uma ambição dupla de produzir novo conhecimento e melhorar, em vez só de informar, a prática ecológica. Portanto, esta dimensão, penso que foi o que já esteve subjacente a estes 3 concursos lançados pela EFCT, muito esta lógica que, em minha opinião, deve ser continuada e acho que haverá experiência destas três iterações até para melhorar o processo. Portanto, a investigação translacional é realmente esta fronteira entre a investigação e a prática, é onde o conhecimento se encontra com a ação e, portanto, aonde, ao nível das instituições, as universidades e os organismos de investigação articulam com as agências que fazem a gestão do uso da terra e com as ONGs, por exemplo. Ao nível do conhecimento básico da ciência e da teoria, a ciência aplicada resulta em gestão adaptativa e em formulação de políticas. Os dados e a análise, os artigos científicos, os produtos de dados derivados vão para portais de web, para ferramentas cartográficas, para relatórios de aconselhamento e etc. Obviamente que o Colab, o Forestwise, tem um papel fulcral ali naquela fronteira, naquela zona de transição. Eu acho que já cobri bastante estes tópicos, vou saltar este slide e passar para o resumo. Portanto, a ecologia translacional é uma abordagem onde os ecologistas, os donos dos problemas, que podem ser os proprietários, os pequenos proprietários privados, os grandes proprietários industriais, as empresas de distribuição de eletricidade, as empresas que têm de lidar com o abastecimento público de água e todos os utilizadores do território de uma maneira geral. Portanto, os ecologistas, os donos dos problemas e os decisores trabalham em conjunto para desenvolver investigação que assuma, que confronte os contextos sociológico, ecológico e políticos do problema ambiental, que é a gestão do fogo rural. Uma estratégia de ecologia translacional exige um compromisso aprofundado entre os ecologistas, os decisores e as suas respectivas instituições, para que isto tenha consequências. Quando esta abordagem tem sucesso, aumenta as probabilidades de que a ecologia, de que o conhecimento da engenharia, das várias engenharias que lidam com o ambiente, informem e melhorem a tomada de decisões. Finalmente, gestão adaptativa é aquela interação entre fazer e aprender, ir aprendendo com o que se faz, ir observando o que se faz, ir observando os resultados do que se faz para incorporar aquilo que se aprendeu no ciclo seguinte, que sairá melhorado. Portanto, é uma espiral de progresso. É um processo estruturado, iterativo, robusto, de tomadas de decisão em situações de incerteza e que visa reduzir essa incerteza ao longo do tempo através da monitorização do sistema. Portanto, um resultado intrínseco à complexidade perversa do problema é que ele está aivado de incerteza e, portanto, esta é uma estratégia para a reduzir, ir aprendendo com o passo anterior e da próxima vez que vamos para o terreno já sabemos fazer um bocadinho melhor. Portanto, a tomada de decisões satisfaz os objetivos da gestão de recursos, aquilo que temos para fazer no terreno, mas ao mesmo tempo deve acumular a informação para da próxima vez fazer melhor.
O desafio no uso da gestão adaptativa é o equilíbrio entre estas duas componentes, entre fazer o que temos a fazer, mas não perder a oportunidade de aprender, estar desde o princípio, ter montado o sistema que funciona em paralelo com a ação, a aquisição da informação para melhorar o passo seguinte. A gestão adaptativa tem um conjunto de atributos essenciais que não estão muito arraigados nos hábitos das nossas instituições públicas e privadas, com responsabilidade de gestão ambiental. Tomar decisões de modo iterativo, avaliando os resultados e ajustando as ações com base no que se vai aprendendo. Criar um bom fluxo de informação entre a monitorização de resultados e o processo de decisão. Ter a preocupação de caracterizar explicitamente as incertezas presentes no processo de decisão. Funcionar numa lógica de inferência bayesiana. Rever a maneira como chegamos ao problema em função daquilo que aprendemos a ver o sistema a funcionar, à medida que fica disponível mais informação. Acolher o risco e a incerteza no processo de construção do conhecimento e estar preparado para aprender com as surpresas. Na minha experiência pessoal, por exemplo, eu aqui estou a ironizar um bocadinho, mas não tanto como possa parecer, em avaliação de risco de incêndio, na minha experiência especial, a gestão adaptativa tem um grande inimigo em Portugal, que é o Diário da República. Nós, quando construímos uma ferramenta de análise, por exemplo, a minha experiência é mais na área da cartografia, da avaliação de risco de incêndio, por exemplo, há logo uma preocupação de instituições em isto passa a ter força de lei, é assim, está aqui cristalizado. Matou-se a possibilidade de gestão adaptativa. O mapa, a lógica que está por trás, não são infalíveis e, portanto, deveriam ter a flexibilidade, a abertura de poderem ir aprendendo com o seu confronto com a realidade. Portanto, mal se desenvolve uma metodologia, há a tentação de a petrificar em Diário da República e mata-se a possibilidade da tal espiral de gestão adaptativa. As instituições acho que ganhariam muito com rever estas práticas, reconhecer a complexidade dos problemas, o facto de que eles existem em contextos de incerteza devido a dois grandes fatores. A informação é incompleta e a realidade é dinâmica. As coisas alteram-se. Portanto, temos que ter a humildade de perceber que as propostas de solução são inevitavelmente imperfeitas e devem ser vistas como provisórias e precisam da oportunidade de se ir aperfeiçoando nesse confronto com a realidade. Isto também é válido, por exemplo, atualmente para o trabalho de criação e de começar a usar a rede de faixas primárias de gestão de combustível. Mal de nós, se não abordamos essa grande tarefa nesta lógica. Para concluir, aquele diagnóstico devia estar entre aspas, desculpem. O sistema de gestão integrada de fogos rurais sofre de um déficit de conhecimento aos níveis estratégico, tático e operacional, o que lhe reduz a eficácia e a eficiência. Este déficit afeta tanto a dimensão de defesa das pessoas e bens como a de defesa dos recursos florestais. A atividade de outros intervenientes na questão do fogo rural, as empresas privadas, as associações de produtores florestais, os municípios, também é vítima das mesmas consequências negativas destes dois aspectos. Insuficiência de conhecimento científico e falta da sua incorporação nas práticas operacionais do dia-a-dia. Durante o último quarto século, as universidades e os organismos de investigação portugueses fizeram grandes progressos quantitativos, a professora Helena Pereira mencionou aqui, o Sr. Ministro também, e qualitativos na produção de conhecimento científico sobre uma vasta gama de questões relacionadas com o fogo no espaço rural. Aliás, é muito interessante as duas coisas, porque a Helena mencionou quanto trabalho de investigação já se fez e quanto conhecimento já se acumulou, e o Sr. Ministro chamou muito pertinentemente a atenção para quão limitadas foram as consequências que esse conhecimento teve na prática. O conhecimento não está a ser suficientemente utilizado por várias razões. As carências não estão necessariamente reconhecidas e assumidas, portanto não geram necessariamente uma procura de conhecimento. As organizações operacionais não estão bem informadas sobre o conhecimento que existe. Esse conhecimento não está publicado sob formatos facilmente interpretáveis por não cientistas, nem sumarizado de um modo que facilite a sua aplicação na prática ou a formação de agentes no terreno. As organizações operacionais têm dificuldade em alterar as suas práticas correntes, são muito
conservadoras, têm uma grande inércia, de maneira a incorporar novo conhecimento, quer por falta de intérpretes desse conhecimento, quer por inércia institucional e resistência à mudança. A investigação realizada, agora vejo-me ao espelho, privilegia temas e abordagens escolhidas de acordo com a estrutura de valores e incentivos da comunidade científica, que muitas vezes não coincidem com as necessidades prioritárias dos agentes operacionais. Estes obstáculos à produção de conhecimento com elevada relevância prática e a sua assimilação pelos agentes operacionais não vão desaparecer espontaneamente. E por isso é que precisamos do ForestWise e dos outros collabs nas respectivas áreas de conhecimento. Superar estes obstáculos requer um novo relacionamento entre estas várias partes e que assente na escolha de tópicos de investigação de forma participada, mas liderada pelos agentes operacionais do setor. Eu, quando tive oportunidade para me pronunciar sobre essa matéria, insisti para que a lógica de formulação da agenda de investigação do ForestWise fosse demand-driven, fosse suscitada pela procura. É preciso ouvir os agentes operacionais para desenvolver novas linhas estratégicas que respondam às suas necessidades, disponibilizar os resultados científicos após o fim dos projetos, recorrendo a outros instrumentos de comunicação para além da literatura científica. Sumarizando, temos de produzir conhecimento científico relevante, compreensível e aplicável. A seguir, é preciso monitorizar as consequências da sua aplicação, avaliá-las criticamente, corrigir erros, aprender com a prática e entrar nesta espiral de gestão adaptativa. Isto está bastante plasmado no edital da Resolução do Conselho de Ministros que criou este programa, do qual está agora em curso a última iteração de financiamento de projetos, e dos objetivos do concurso no guião de avaliação para atribuição do título Laboratório Colaborativo. Também cá está alargar a escala e a intensidade do financiamento para ID, colaboração com o tecido produtivo, social e cultural, promover a colaboração em centros tecnológicos e de engenharia com as instituições científicas e com o tecido produtivo, construir coletivos que sejam facilitadores da co-criação de novo conhecimento. Já lá vai o tempo da transferência de conhecimento, agora a lógica é produzi-lo em conjunto e o laboratório colaborativo, não é o laboratório transferidor, é precisamente essa a sua lógica. Portanto, que a investigação translacional sobre o problema perverso financiada pela SCT se concentre no ForestWise, ajudando a materializar a sua vocação da tal organização transfronteiriça da investigação translacional e promotora da gestão adaptativa. Estamos, talvez, a sair... Costuma dizer-se que o combate é o parente rico e a prevenção é o parente pobre dos sistemas de gestão do fogo. O conhecimento é um parente que a família enjeita, quer dizer, até finge que nem o conhece, nem sabe quem ele é. Oxalá estejamos a sair desse mau hábito. Eu deixava aqui esta última sugestão, que 0,5% da verba anual utilizada pelo Sistema de Gestão Integrada de Fogos Rurais seja alocada à investigação translacional de apoio à gestão adaptativa. Será que a comunidade, vou ser mais informal, tem unhas para agarrar nesse 0,5% e fazer com eles aquilo que é preciso? Muito obrigado.